Tá. Esse do Plano Nacional, né? Isso. Então, entre a promulgação do Estatuto da Terra em 64 até a década de 70, a reforma agrária não aconteceu efetivamente. Ela foi utilizada para outros objetivos. E o primeiro plano nacional de reforma agrária ele vai acontecer só em 85, no governo Sarney, naquele processo de transição democrática e toda essa conversa. O primeiro plano nacional de reforma agrária ele tinha um objetivo muito ousado, que era então assentar mais de 1.400.000 famílias. Acontece que já nesse processo de transição, o, o Plano Nacional de Reforma Agrária vai sofrer diversos ataques de dentro do próprio Estado brasileiro. Ele vai, ele vai sofrer ataques da chamada União Democrática Ruralista, né, a UDR, que hoje ela, ela se transformou em vários segmentos, mas nós temos a Frente Parlamentar da Agropecuária, nós temos a Bancada do Boi, e entre outros. E esses políticos vão tentar, criando projetos de lei, tentando impedir dentro do Congresso, também formando milícias armadas no campo brasileiro, com o objetivo de não realizar a reforma agrária. E, de fato, eles conseguem travar todo esse processo de reforma agrária no Brasil. Tá bom? Então, o Plano Nacional de Reforma Agrária, apesar desse objetivo aí de mais de 1 milhão de famílias, ele praticamente não sai do papel, né? Apenas 10%, alguns falam em 30%, mas efetivamente ele não consegue acontecer, de fato. Vamos lá? Ótimo. E nesse período, então, da não reforma agrária, apesar, então, da criação do primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária, nós temos o surgimento de um movimento social, na verdade, um movimento socioterritorial, como nós chamamos, que é o MST. Então, na década de 80, início da década de 90, vai surgir talvez o maior movimento no campo moderno, conhecido então como Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, justamente porque havia uma grande expectativa dessas pessoas em reforma agrária. Com o plano de reforma agrária ele não sai do papel, essa população vai começar a se organizar em diferentes, vamos dizer assim, conferências, mas eram reuniões que aconteciam por todo o Brasil, Rio Grande do Sul, estado de São Paulo, Minas Gerais, entre outros, tá? Existe até um caso aqui no estado de São Paulo, que é da Fazenda Primavera, em Andradina, que também foi um dos movimentos que deu origem ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra. E também nesse processo de luta, esse movimento vai construir as suas estratégias, tá? Para promover ou tentar chamar a atenção da sociedade para a reforma agrária. Nesse caso, uma das principais estratégias do movimento sem terra vai ser ocupar as terras. Muitos chamam de invasão de terras, entre outras coisas. Então, o movimento vai realizar uma série de ocupações em diferentes partes do país, tá? Para promover, para chamar atenção para a necessidade da realização da reforma agrária. E nesses muitos processos, aconteceu muita violência. O Luciano chamou atenção para o massacre de Eldorado dos Carajás, que aconteceu em 96, mas aconteceram muitos outros que até hoje não foram nem resolvidos, tá? Pequenos em relação a eles, mas aconteceram por todo o país. Tanto que os movimentos sociais começam a adotar também uma coisa bem interessante. Sempre que eles conseguem conquistar um assentamento, por menor que seja, esse assentamento vai levar o nome de alguém que morreu na luta. Então, se vocês começarem a reparar o nome dos assentamentos, sempre vai ter o nome de alguém que morreu em alguma ocupação, em alguma manifestação. Então, nesse período, até 2002, 2003, vai surgir, então, um grande número de ocupações de terra, ao passo que a reforma agrária não vai sair do papel. O Fernando Henrique Cardoso também tenta outras estratégias, ele tenta aquela reforma agrária por cartinha, então a família não precisava ir para o campo, então você escrevia o seu nome numa cartinha, mandava para o governo, mas isso nunca saiu do papel. Ao mesmo tempo, ele vai criminalizar os movimentos sociais no campo. Essa criminalização ela tem como objetivo defender a propriedade privada. Dessa forma,
o FHC, junto, claro, com todo o Congresso Nacional, vão promover a criação de algumas leis que vão punir a ação desses movimentos sociais. Então, por exemplo, se um grupo de camponeses ocupa uma fazenda, todo o processo de indenização, de desapropriação da fazenda, ele é paralisado. Então, não era interessante para os camponeses ocupar a fazenda que eles pretendiam torná-la assentamento, justamente porque quando eles faziam isso, todo o processo, toda a burocracia que demora anos para acontecer, ela era paralisada. Então, eles sempre vão ocupar as margens da rodovia, ao invés de propriamente dentro das fazendas. E aí nós estamos acostumados a ver à beira das estradas a quantidade ali de casinhas, de barracos de lona, justamente porque eles não podem entrar dentro da fazenda, senão todo o processo se torna inútil, né? Fica paralisado até que tudo se resolva. Vamos lá, próximo.